Olá a todos, bem-vindos ao podcast Interação. Meu nome é Soraya Cristina Vendrame e sou aluna do IF Baiano no curso de Secretaria Escolar. Hoje vamos falar um pouco sobre os princípios do direito administrativo e ética profissional. A ética profissional é entendida como um conjunto de parâmetros que guiam atitudes corretas e honestas em uma profissão ou empresa. O direito administrativo é aquele que busca o equilíbrio entre as exigências da ação administrativa na persecução do interesse público e as exigências de respeito aos direitos e interesses legítimos dos administradores. Agora, vamos falar sobre os 5 princípios mais relevantes da administração pública. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Vamos falar sobre cada um individualmente. Olá, sou Paulo André Talão Pacheco, aluno de Secretaria Escolar, EAD, do IF Baiano, do Polo de Caldeirão Grande. O princípio da legalidade, o cumprimento da lei. O princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos interesses privados, ou seja, dos interesses pessoais. A administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis, fazendo com que a atuação do executivo concretize somente a vontade geral dos cidadãos. Vale ressaltar que a atividade de todos os agentes públicos, desde o presidente da República até os servidores municipais, está submetida à obediência e cumprimento das práticas e das leis. Princípio da impessoalidade, o tratamento igualitário. O princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar todos os cidadãos sem discriminação. Divergências ou convergências políticas, ideológicas, simpatias ou desavenças pessoais não podem interferir na atuação e tratamento por parte dos servidores públicos. Nesse sentido, o próprio texto legislativo assegura que o ingresso em cargos e funções administrativas depende primordialmente de concursos públicos, a fim de assegurar a impessoalidade e a igualdade por parte dos concorrentes. O princípio da moralidade, seguindo os princípios éticos estabelecidos por lei. O princípio da moralidade obriga os agentes públicos a atuar em conformidade com os princípios éticos. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos por parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento do princípio em questão. É importante levar em consideração que o princípio da moralidade não se refere exatamente à moral comum, mas sim aos valores morais que estão postos nas normas jurídicas. O princípio da publicidade, a prestação de contas à população. O princípio da publicidade garante a transparência na administração pública. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, o poder pertence ao povo. Assim, não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informação por parte do poder público. É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizarem dados e informações a fim de honrar a prestação de contas para a sociedade. O sigilo é exceção para casos de segurança nacional e outros motivos previstos em lei. Olá amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Maiara, sou aluna do IF Baiano no curso de Secretaria Escolar. Vou dar continuidade ao que meus colegas já explicaram sobre a ética e os princípios da administração pública. Vou falar sobre o último princípio e finalizar nosso podcast. Bem, vou falar sobre o princípio da eficiência, que é aquele que impõe a necessidade de adoção pelo administrador de critérios técnicos e profissionais que assegurem o melhor resultado possível, rechaçando-se qualquer forma de atuação amadorística e ineficiente do poder público. Conhecer os princípios que norteiam a gestão pública é essencial para pôr em prática uma administração pública íntegra, efetiva, transparente e mais próxima da sociedade. No entanto, isso não é tudo. Após estar fundamentado nos pilares estabelecidos anteriormente, o gestor também precisa ficar atento às novas tecnologias e procedimentos que facilitarão cada vez mais a sua gestão de forma segura. Bem, assim chegamos ao fim do nosso podcast Interação. Muito obrigada a todos e espero que tenham gostado.